Eu sinto um medo e um pavor tão grande percorrendo meu corpo só de pensar nessa história. O destino desses homens foi selado de uma forma tão brutal, tão inesperada, que parece impossível acreditar que tudo isso aconteceu em questão de minutos. Eles ficaram presos em um lugar que não dá para descrever de outra forma. Era praticamente o próprio inferno. O inferno no fundo do oceano. O mar sempre carregou um simbolismo de mistério. Ele é belo, silencioso na superfície, mas esconde nas profundezas um território que o ser humano jamais conseguiu dominar. Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, seguimos sem respostas para a maior parte desse universo. Na verdade, sabemos mais sobre a imensidão do espaço do que sobre os nossos próprios oceanos. E é exatamente por isso que o mar provoca tanto medo. Porque no fundo, ele é um vazio que não podemos enxergar. E nada mais nos apavora do que o completo desconhecido. Só que às vezes o terror não está escondido em criaturas das profundezas ou em lendas antigas. Às vezes ele se manifesta de uma forma cruelmente real, em situações que ninguém jamais imaginaria enfrentar. Prazer, eu me chamo Matheus e este é mais um vídeo do canal Cinzas Ocultas. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais perturbadoras envolvendo mergulhadores profissionais e como um simples dia de trabalho se transformou em um cenário completamente aterrorizante. Imagine ser sugado para dentro de um cano com cerca de 76 centímetros de largura, um espaço estreito onde mal caberia uma pessoa. Um verdadeiro tornado de água, ferramentas e corpos arrastados nas profundezas em plena escuridão, sem sequer compreender o que estava acontecendo, prendendo a respiração com a certeza de que iria se afogar em questão de segundos. Naquele dia, 5 homens foram sugados para dentro deste oleoduto. Apenas um sobreviveria para contar o que aconteceu. Uma câmera GoPro presa no traje de um dos mergulhadores registrou vídeo e áudio dos acontecimentos. E o que ela revela é simplesmente aterrorizante. Esse é o relato do desastre do mergulho da Pária. O dia era 25 de fevereiro de 2022. Tudo parecia apenas mais uma jornada de trabalho para a equipe de mergulhadores da LMCS Diving, em Pointe Pier, Trinidade e Tobago. A missão era realizar tarefas de manutenção em um oleoduto da Paria Fuel, uma empresa estatal de petróleo. Para os mergulhadores Kazim Ali Jr., Yusuf Henry, Faisal Kurban, Rish Nagassar e Christopher Bodram, era a rotina. Eles atuariam em uma seção desativada do oleoduto, uma gigantesca tubulação em formato de U, conectando o berço 5, que é o ponto de atração dos petroleiros para descarregar o óleo, ao berço 6, por onde o petróleo entrava na refinaria. Para acessar a área que precisava de reparo, era necessário criar um espaço seco dentro do tubo. Para isso, foi posicionada uma estrutura especial chamada de habitat, um cubo de aproximadamente 2,5 metros de lado, instalado sobre a tubulação. Ao injetar o ar dentro dele, a água era empurrada para baixo, criando uma área seca em que os mergulhadores podiam retirar o equipamento de mergulho e trabalhar em segurança, usando ferramentas para manobras e reparos complexos. Entre as tarefas daquele dia estava a remoção de um tampão inflável no berço 6. Esse tampão havia sido inserido quase 2 semanas antes, justamente para proteger o conteúdo do oleoduto e evitar que hidrocarbonetos escapassem.
funcionava como uma barreira hermética, sustentando toda a pressão exercida pela câmara do habitat. Uma chave inglesa foi buscada para soltar a válvula do tampão. Kazim Ali entregou a ferramenta aos colegas e, em seguida, subiu para a plataforma do habitat, retirando o seu equipamento de mergulho. Mas, assim que a válvula foi aberta, uma força brutal tomou conta de todos. A água invadiu o habitat e desceu violentamente pelo oleoduto. Esse fluxo instantâneo arrastou homens, cilindros, ferramentas, tudo, em um redemoinho descontrolado que o sugou para dentro dessa tubulação. A situação foi tão repentina que eles mal tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. E em meio a tanto azar, houve um pequeno milagre. Os mergulhadores foram arremessados até uma área onde havia uma bolsa de ar, o que lhes permitiu respirar por alguns instantes. A GoPro registrou os últimos segundos antes deles serem sugados. Depois disso, tudo virou escuridão. No áudio é possível ouvir o barulho da água, os corpos sendo arrastados e, de repente, os gritos desesperados. Eles realmente estavam chamando uns aos outros, presos dentro de um tubo que, em teoria, deveria estar completamente cheio de petróleo. A ironia cruel é que aquele mesmo ar que lhes permitia respirar também foi o que causou o tornado que os levou até ali. Mas afinal, como isso aconteceu? O tampão inflável que eles removiam deveria estar isolando cerca de 1.200 barris de petróleo, o equivalente a quase 200 mil litros, do ar e da água do mar ao redor. Se fosse esse o caso, o procedimento teria sido simples: retirar o tampão e seguir com os reparos. A pressão do ar do habitat empurraria a pesada coluna de óleo, mantendo-o nivelado entre as duas extremidades do oleoduto, no berço 5 e no berço 6. Nada fora do comum. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Aquela tubulação não estava cheia de óleo. Havia uma coluna de ar sob o tampão e muito menos petróleo ao longo do cano. Assim que o tampão foi aberto, o ar em alta pressão do habitat desceu pelo tubo com toda a força descomunal, sugando eles para dentro. Com a liberação da pressão, a água do mar invadiu violentamente, misturando-se ao ar e criando um turbilhão caótico dentro da tubulação. 5 homens, girando em meio à água, óleo, ar e metal, lutavam desesperadamente por cada respiração em um tubo com cerca de 76 centímetros de diâmetro. Após o que deve ter parecido uma eternidade, o fluxo turbulento diminuiu. Os sobreviventes se deram conta de que estavam vivos, presos em uma bolsa de ar. Mais tarde, o único sobrevivente, Christopher Boudreau, descreveu o momento impensável de ser sugado para dentro de um oleoduto. In a second, it was like a tornado, everything just spinning and beating you up, and it happened so fast, you couldn't react. The only thing I remember able to do was cover my head. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going hurled through the pipe at unbelievable speed. I couldn't hold my breath no longer, my throat. When you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight to try to gas a breath, and when you're forcing your airways close, you see a noise. That's why I was saying. Inside it was like an unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. Quando o turbilhão cessou, os homens tentaram se organizar. Conferiram rapidamente se todos ainda estavam vivos.
Gritaram um para os outros, confirmaram que os 5 haviam sobrevivido. Era inacreditável, mas aquela era a terrível realidade. Completamente desorientados, eles não tinham a menor ideia de quanto haviam percorrido dentro do tubo. A seção onde estavam media cerca de 365 metros de comprimento, o equivalente a 4 campos de futebol. Além disso, o oleoduto tinha variações de nível, nas soldas e pontos de apoio, que criavam bolsões de ar onde era possível respirar. Quando finalmente conseguiram se situar, perceberam. Estavam machucados, mas vivos. E no meio da confusão surgiu uma questão decisiva: para que lado seguir? Eles não conseguiam concordar sobre qual direção os levaria de volta ao berço 6. Depois de alguma discussão, decidiram se unir, avançando lentamente em grupo até uma das extremidades. Todo o interior do tubo estava coberto por uma camada espessa e escorregadia de óleo. Era exaustível continuar lutando contra o óleo, quase sem se mover. Ao mesmo tempo em que lidavam com ossos quebrados, órgãos lesionados, olhos e narinas ardendo de óleo cru. Tudo isso em uma completa escuridão. Em certo momento, após quase 1 hora de luta, surgiu um novo e aterrador problema. O nível da água estava subindo dentro do tubo. Eles mantinham a cabeça acima da linha da água, mas o primeiro da fila percebeu que seu rosto agora estava com apenas 15 centímetros de distância do teto. Não havia como continuar assim. Alguns estavam seriamente feridos e não conseguiriam resistir por muito mais tempo. Na frente, liderando o grupo, estavam Christopher e o Kazim ali. Atrás deles vinham Youssef, Fizel e Rishi. Foi então decidido que Chris e Kazim tentariam prender a respiração e procurar outro bolsão de ar. Eles prometeram aos demais, fariam de tudo para sair e voltar com ajuda. O esforço os levou até um segundo bolsão de ar, mais próximo da tubulação vertical que poderia levá-los à saída. A sensação foi de êxtase, quando encontraram 2 cilindros de mergulho largados ali. Aquilo parecia tudo o que eles precisavam para conseguir escapar. Quase usaram os 2 cilindros para atravessar a próxima parte, mas Kazim estava cada vez mais debilitado, com ferimentos graves, incapaz de avançar rápido. Então, decidiram que o melhor seria Christopher pegar o pouco do oxigênio restante e nadar até o fim do tubo, em busca de socorro. Ele posicionou o cilindro à frente do corpo e foi se esgueirando por dentro de um espaço estreito, de pouco mais de 75 centímetros de largura. Quando alcançou a parte final, junto à tubulação vertical, foi tomado por um pensamento aterrador. E se este for o berço 5 e não o berço 6? E se eu nadar quase 18 metros para cima apenas para encontrar outro tampão inflado, sem ar nenhum? Com o cilindro quase vazio, fez uma oração silenciosa e se lançou para a superfície. Depois de mais de 2 horas preso no tubo, Christopher emergiu, aliviado, no topo da água oleosa do berço 6. Bateu desesperado, gritou, até que um dos homens da equipe de busca o localizou. Uma corrente foi lançada e ele finalmente conseguiu sair, exausto e em choque. Ainda assim, relatou de imediato. Havia bolsões de ar dentro do tubo e os outros homens ainda estavam vivos. Em seguida, foi levado às pressas para o hospital. Até aquele momento, os colegas da LMCS acreditavam que era impossível que alguém tivesse sobrevivido. Para eles, o tubo estava cheio de petróleo e os mergulhadores teriam morrido em minutos. Além disso, sabiam que os cilindros de oxigênio durariam no máximo 1 hora, e já haviam se passado mais de 2 desde o incidente. Mas agora havia um fio de esperança. Assim que Christopher explicou a situação, mergulhadores do lado de fora bateram em diferentes pontos do tubo e, para o espanto de todos, ouviram respostas em batidas vindas de dentro. Então, imaginem o alívio dos homens presos ao perceberem que alguém sabia que eles estavam vivos ali dentro.
Eles tinham certeza que, dali em diante, eles veriam mergulhadores profissionais, cilindros de oxigênio, cordas, luzes, enfim, ajuda. Hora após hora, esperaram por um lampejo de luz, por um som metálico indicando a chegada de equipamentos. Mas nada aconteceu. Não ouviram nada, não viram nada. Além dos ferimentos, agora sofriam com o ar rarefeito e contaminado pelo óleo. A cada hora que passava, o nível de dióxido de carbono aumentava dentro do espaço limitado. Respirar se tornava cada vez mais difícil. E assim, eles esperaram. O que aconteceu a seguir é um motivo de debate até hoje, mas a verdade é trágica. Aqueles homens estavam a apenas algumas centenas de metros de salvação, e mesmo assim ninguém jamais veio resgatá-los. Eles continuaram sofrendo, batendo nas paredes do tubo para chamar a atenção, tentando se mover em direção à saída. Mas o tempo passou. E a realidade cruel se impôs. Ninguém viria. As ações da LMCS, da Parafuel, da empresa irmã Heritage e da Guarda Costeira continuam sendo discutidas. Alguns afirmam que a Pária teria impedido mergulhadores de entrar no tubo para salvar os homens. A empresa, por outro lado, sustenta que não havia plano viável de resgate sem arriscar mais vidas. Outros acreditavam que os homens já estavam mortos e que as batidas ouvidas vinham de outra coisa. Cada lado tem a sua versão, mas alguns fatos são inegáveis. Os 4 homens estavam vivos às 5 horas da tarde de sexta-feira, quando Christopher foi resgatado. Muitas pessoas ouviram batidas vindas do tubo por quase 48 horas até que cessaram. 2 autópsias foram feitas e, embora não tenham concordado sobre a hora exata da morte, ambas confirmaram que os mergulhadores sobreviveram até o sábado e alguns possivelmente até segunda-feira. Ninguém sabe ao certo se eles morreram pelos ferimentos, pela falta de ar, ou se afogaram tentando nadar até uma das saídas. Mesmo depois de tudo, a dor das famílias não terminou no dia em que os corpos foram encontrados. O caso seguiu para a investigação e, meses depois, uma comissão de inquérito foi instaurada em Trinidade e Tobago. As conclusões vieram à tona em novembro de 2023 e não deixaram dúvidas. A empresa Parafuel Trading Company foi considerada gravemente negligente a ponto de a comissão recomendar que fosse acusada por homicídio corporativo. O relatório também apontou falhas individuais, citando nomes de gestores e responsáveis diretos pela operação, além de expor que a Pária se recusou a permitir ações de resgate que poderiam ter feito diferença. Segundo o inquérito, houve uma inércia difícil de compreender. Hoje, o caso ainda segue nos tribunais de Trindade e Tobago através do Tribunal Industrial, onde tanto a Pária quanto a LMCS, a empresa terceirizada, enfrentam acusações por violações da Lei de Segurança do Trabalho. No fim das contas, a verdade é que aqueles homens sobreviveram por horas, talvez dias, presos dentro de um tubo, esperando por um socorro que nunca chegou. E a grande questão que permanece é dolorosa. Eles poderiam ter sido salvos se houvesse vontade de agir? Em uma das gravações recuperadas, o sobrevivente Chris, em desespero, expressa o sentimento que carrega até hoje. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. Where's my guy? Yeah! Yeah!
trying to. I'm trying to come up. General. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Who making all that noise? Come on, all that we let's figure it out. We gotta go. We gotta start moving. Yusuf? Oh, Yusuf? How long you have to walk before you meet Faizi? You won. You and Faizi was together all the time? Right now, we are fighting with that. Right now. Who else with you? We are fighting alone. Cars with you? Right there. Right there with Cars, everything alright with you? No. Any items break? All in it. Your leg, alright. Five, anything happen to you? Yeah. A five? No way. Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Come on, break. No,